as 12 questões mais fáceis de matemática, na minha opinião. Roda a vinheta. Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Juan, eu tenho 24 anos e eu sou um estudante de medicina aprovado pelo Enem de 2023. E nesse vídeo eu quero trazer as 12 questões que, na minha opinião, foram as mais fáceis de matemática do Enem de 2024. Sem mais enrolações, vamos para as questões. A primeira questão que eu gostaria de ressaltar, do caderno amarelo, estou com o caderno amarelo, é a 137. Essa questão ela falava sobre a média mensal da umidade relativa do ar. Então, basicamente, ela pedia aqui a mediana desses dados. Bastava que você colocasse eles em ordem. E aí, como são 6 valores, você pegaria os dois do meio, você faria uma média simples e encontraria a resposta. Então, essa foi uma das questões, na minha opinião, mais fáceis da prova. A segunda questão que eu gostaria de trazer é essa daqui. Questão 152, esse gráfico aqui. Nada mais é do que um gráfico em forma de reta que mostrava a expectativa da receita anual em R$ 1.000.000. Então, se você observasse nesse gráfico, a cada 3 anos que passava, uma unidade aumentava. Então, se você perceber, de 2014 até 2017 aumentava uma unidade. De 2017 a 2020 aumentava outra unidade. E aí ele queria saber, em 2026, qual seria a estimativa da receita. Então, se você observasse 2020, estaria aqui na unidade 6 do gráfico. 2023, unidade 7. 2026, unidade 8. Alternativa correta, letra B. A terceira questão falava sobre o tempo necessário para a leitura completa do contrato. Essa questão aqui é azulzinha. Ele basicamente queria uma média simples do tempo necessário para a leitura completa. Então, na minha opinião, ela foi até mais fácil que aquela questão da mediana. Porque da mediana, além de você ter que colocar em ordem, você ainda teria que fazer uma média. Aqui, bastava que você fizesse diretamente uma média desses valores e você encontraria a resposta correta, a letra C. A quarta questão, que na minha opinião foi uma das mais fáceis, foi essa 158. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Questão 158. Que era sobre unidade de medida. Então, aquela questãozinha clássica de matemática, em que ele te dava uma determinada equação e ele dizia quais eram os valores, quais eram os elementos que eram diretamente e inversamente proporcional. Então, com uma simples divisão, somente você colocar os valores em cima e embaixo da razão e fazer a continha ali rapidinho de divisão, você achava a resposta. Então, a alternativa correta foi letra C. A quinta questão, na minha opinião, foi desse gráfico aqui, ó, de projeção ortogonal. Geralmente essas questões de projeção ortogonal, elas são um pouquinho mais chatas, muitas vezes elas têm pegadinhas e tal. Mas dessa vez eu achei bem mais tranquilo. Só nessa primeira trajetória aqui, nesse gráfico, você já conseguia eliminar as alternativas, a alternativa A, a alternativa D e a alternativa E. E aí você ficaria em dúvida apenas na alternativa B e na alternativa C. E com um pouco de cautela você chegaria na resposta correta, que é a alternativa D. A sexta questão mais fácil, e lembrando mais uma vez que elas não estão na ordem, foi essa questão 166 do caderno amarelo, essa rosinha aqui, que falava basicamente de dois componentes, x e y, e ele queria confeccionar enfeites que utilizasse 2 unidades do x e 1 unidade do y. Você basicamente deveria calcular, por exemplo, na loja 1, a unidade do x era 3, e na loja 2, a unidade do x era 2. Então, basicamente, você deveria fazer 2 vezes o valor de x na loja 1, mais 1 vez o valor de y na loja 1, e a mesma forma para a loja 2, e o menor valor que desse era a resposta correta. Então, eu achei muito tranquilo essa questão. A outra questão que eu achei muito fácil foi essa questão que está logo abaixo dela, que foi a questão do João e do Felipe, sobre aquelas 200 questões que cada um tinha feito. E ele queria que você dissesse em porcentagem qual foi o percentual de acerto daquelas 200 questões, de acordo com os dados do texto, e que você colocasse nesses valores aqui, entre esses valores aqui. E aí a de João era a mais fácil de todas, porque ele já disse aqui que João acertou 75%, então ela estaria num gráfico muito bom, esse gráfico aqui muito bom. E ela dizia que o Felipe acertou 70% das questões que o João acertou, ou seja, ele acertou 70% das 75%. Então, a resposta dessa questão era você fazer uma multiplicação de 70% vezes 75%,
que aí você acharia um valor entre 50% e 60%, que seria o regular. Alternativa correta, letra B, muito bom e regular. Outra questão muito fácil, eu pensei um pouco antes de colocar essa questão, mas ela é de fato uma questão mais fácil, essa questão 168, que também está nessa sequência aqui. Basicamente, você deveria observar os gráficos 2 e o gráfico 3, e você deveria associar o momento em que o valor máximo da grandeza 3 fosse assumido em um intervalo de 1 a 3 desse primeiro gráfico aqui. Então, quando você olhava esse primeiro gráfico, em um intervalo de 1 a 3, você veria que os pontos de intersecção seriam 1,5 e 3,5. Se viesse aqui para esse gráfico, você veria que os pontos de 1,5 e 3,5 variavam entre dois valores. E o maior de todos eles era aquele que tinha intersecção com 1,5. Então, era só uma questão de observação e você marcava que a alternativa correta era 2,5. A nona questão mais fácil dessa prova foi essa questão aqui do Maracanã, essa daqui, 172. Basicamente, nessa questão, você deveria analisar as dimensões do estádio do Maracanã antes e depois de algumas modificações. Antes ele tinha uma dimensão de 110 metros por 75 e depois 105 metros por 68. Basicamente, você deveria fazer uma multiplicação entre esses dois valores e fazer uma subtração para saber o quanto que variou das dimensões. E aí você chegaria na resposta correta da letra D. A 10ª questão mais fácil foi essa 175 desse gráfico. Gente, basicamente nessa questão, você deveria observar quais eram os intervalos, né, as diferenças aqui entre esses dois gráficos, os gráficos de exportação e o gráfico de importação, fazer uma subtração dos dois e colocar em ordem do maior para o menor qual seria a alternativa correta. Então você observa aqui só no olhômetro que essa diferença aqui é maior do que essa e essa diferença aqui ela é maior do que essa. Então nada mais é do que 1, 3 e 2. Alternativa correta, letra A. A 11ª questão mais fácil é a que sucede essa daqui do gráfico, que é essa daqui, ó, 176. Gente, essa daqui era para você pegar uma porcentagem e transformar em decimal. Então, assim, era uma questão extremamente simples. Se eu perguntar aqui para você o que significa 0,5 de um valor, certamente você vai me dizer que é 50%. Então, se 0,5 é 50%, 1 é 100%. Logo, se ele quer saber 135%, nada mais é do que 1,35. Então, estava praticamente dada essa questão. Eu acho que quem errou essa questão, o TRI vai descontar bastante. E quem acertou, o TRI vai valorizar bastante. E a última questão, essa daqui, 178. Tá vendo desses valores aqui, ó? Ele queria que você analisasse o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6 e você dissesse aqui quais são os valores que se repetem com mais frequência. E aí era só você fazer a contazinha aqui, ó. Isso aqui seria 4 elevado a 1 sobre 2, a mesma coisa de raiz de 4. O outro dava 4,5, o valor 2. O valor 4 também dava 4,5 e o valor 5 também dava 4,5. Então bastava que você marcasse aqui nas alternativas quais desses valores mais se repetiram. Então foi o 2, o 4 e o 5. Foi uma questão extremamente dada. Então essas foram, na minha opinião, as questões mais fáceis da prova. Tiveram outras questões que eu considerei fácil, só que eu ouvi algumas pessoas dizendo que não foram tão fáceis assim, então eu preferi pegar aquelas questões que, de maneira geral, todo mundo achou fácil. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, clique aqui em curtir, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos, as próximas atualizações de outros temas, até esse SISU de 2025. É isso aí, tamo junto, valeu!